Olá! Alguma vez pensaram de onde vêm ideias como democracia ou cidadania? Pois bem, muitas delas que definem o nosso mundo nasceram num lugar muito específico. Vamos fazer uma viagem até à Grécia Antiga para perceber o que era, afinal, a polis, a cidade-estado que, de facto, mudou o mundo. Ok, para começarmos a entender, imaginem só isto. Um país inteiro, com o seu próprio governo, as suas próprias leis, o seu próprio exército, tudo concentrado num único vale. Soa um bocado estranho, não é? Mas na essência era isto que era uma polis grega. E a explicação para uma organização tão peculiar está mesmo ali, à vista, na paisagem da Grécia. Exatamente, a geografia foi o fator-chave. A Grécia, como sabem, fica numa península, a Península Balcânica, que é extremamente montanhosa. E o que é que isso significa? Bem, essas montanhas eram como muralhas naturais gigantescas, que isolavam as várias comunidades umas das outras. Isto quer dizer que viajar por terra era uma complicação. Era tão difícil que, na prática, cada vale se tornou um pequeno mundo à parte, com a sua própria gente, as suas próprias regras. E qual foi o resultado? Em vez de termos um grande e único reino grego, o que apareceu foram centenas, mesmo centenas, de cidades-estado independentes. A verdadeira autoestrada que as ligava não era terra batida, não. Era o mar Egeu. Ok, já percebemos como nasceram. Mas como é que era uma polis por dentro? Como é que se organizava? Bem, basicamente todas elas tinham dois centros vitais, dois corações com funções completamente distintas, a Acrópole e a Ágora. A divisão era super clara. Lá em cima, no ponto mais alto, tínhamos a Acrópole. O seu papel, a defesa e a religião, os deuses. E cá embaixo, no centro de tudo, estava a Ágora, que era o verdadeiro coração da vida pública, do comércio, da política, do dia-a-dia. Duas metades, uma de costas para o céu, outra com os pés bem assentes na terra, que juntas formavam a cidade. Vamos olhar para a Acrópole mais de perto. O nome vem do grego, claro, akros, que significa alta, e polis, cidade. Portanto, a cidade alta. Era o centro nevrálgico da segurança e da fé. Como estava no ponto mais elevado, era a fortaleza final, o último refúgio se a cidade fosse atacada. Era também lá que guardavam o tesouro da cidade e onde construíam os templos mais importantes para os deuses protetores. Era, no fundo, um símbolo do poder e da identidade da polis. E se a Acrópole era o centro do poder e da religião, a Ágora era o coração pulsante da cidade. O nome também vem do grego e significa local de reunião. E era mesmo isso. Imaginem uma praça enorme, sempre cheia de gente. Um sítio que era ao mesmo tempo o mercado, onde se vendia de tudo, e parlamento ao ar livre, onde se discutiam as leis e se decidia o futuro da comunidade. Era aqui que a polis vivia. Bom, já vimos os tijolos, o espaço físico. Mas uma cidade é feita de pessoas, certo? E isso leva-nos à pergunta mais importante de todas. Quem é que mandava na polis? Quem é que tinha realmente poder para tomar decisões? A resposta a tudo isto está numa única palavra: cidadão. E agora, preparem-se, porque isto pode ser um bocado chocante. Ser cidadão não era para todos, longe disso. Era um privilégio de uma minoria muito, muito pequena. Olhem para estes números. Só cerca de 15% da população é que eram considerados cidadãos. E para isso tinham de ser homens, livres e, claro, nascidos naquela polis específica. A esmagadora maioria, mulheres, crianças, estrangeiros e escravos, estavam completamente de fora da vida política. E atenção, ser cidadão era uma espécie de contrato, um equilíbrio entre direitos e deveres. Por um lado, claro, tinham direitos, podiam votar nas assembleias, podiam ter terras e eram protegidos pela lei. Mas, por outro lado, tinham deveres muito sérios. E o mais importante de todos era lutar no exército. Antes de qualquer outra coisa, um cidadão era um soldado, sempre pronto a defender a sua polis. Esta ideia de uma identidade tão forte, tão ligada a uma cidade específica, leva-nos a um ponto fundamental. É preciso esquecer a ideia da Grécia como um país unido. Naquela altura, o mundo grego era mais parecido com um tabuleiro de xadrez, com centenas de cidades-estado ferozmente independentes e quase sempre rivais umas das outras. Cada polis era, na prática, um país em miniatura, totalmente soberana. E a receita para esta independência total era bastante clara. Passo 1, criar o seu próprio governo. Podia ser uma democracia, onde muitos participavam, ou uma oligarquia, com o poder concentrado em poucos. Passo 2, fazer a sua própria moeda. Passo 3, escrever as suas próprias leis. E, claro, passo 4, ter um exército próprio para defender as suas fronteiras. Autonomia a todo o custo.
Há uma frase que resume isto na perfeição. A lealdade do indivíduo era direcionada exclusivamente à sua própria polis, não a uma nação grega unificada. O que é que isto quer dizer? Simples. Ninguém se via primeiro como grego, viam-se como atenienses, espartanos, coríntio. A lealdade máxima, a identidade principal, era com a sua cidade. Era esse o centro do seu mundo. Então, se este modelo era tão forte e criava identidades tão vincadas, por que é que acabou por desaparecer? Como é que a era da polis chegou ao fim? A resposta, ironicamente, está na mesma característica que a tornou tão especial, a sua feroz independência. O que aconteceu foi uma espécie de efeito dominó. Primeiro, as décadas de guerras constantes entre cidades rivais, esgotaram completamente os seus recursos e a sua gente. Depois, esta desunião constante tornou-as um alvo fácil para inimigos externos, que estavam mais organizados. É o caso dos macedónios. Com novas táticas militares, os exércitos deles eram superiores. E o passo final foi esse mesmo. Os grandes impérios, como o de Alexandre o Grande, acabaram por absorver estas cidades-estado, uma a uma, pondo um ponto final na sua independência. Mas, e este é um mas muito importante, apesar do seu fim como sistema político, a polis deixou-nos uma herança absolutamente imortal. Foi ali, naquelas praças, nas ágoras, que pela primeira vez se discutiu abertamente o que é política, o que é justiça, o que é filosofia, o que significa ser um cidadão ativo. E essas ideias? Bem, essas ideias nunca morreram. E é com esta reflexão que terminamos. A polis, enquanto cidade-estado independente, desapareceu há mais de 2000 anos. Mas as suas ideias, as ideias de cidadania, de democracia, de participação no governo, de leis que se aplicam a todos, será que não são essas, precisamente, as ideias que ainda hoje governam o nosso mundo?